Jornal do 14, agradecendo a sua participação e audiência. Guilherme Verano trará os comentários das notícias de Anápolis, do Estado, do Brasil e também do mundo. É isso. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu acho que a gente começa com uma notícia, se bem que tímida, mas é um sinal de melhora, né, em relação a empregos na cidade de Anápolis, não é isso mesmo? Claro, nós estamos trazendo aqui há alguns dias já a retomada de novos empregos, novas oportunidades de empregos, com as notícias de empresas vindo para Anápolis, né, Guilherme? A perspectiva e expectativa de novas empresas estarem atuando aqui em Anápolis. E essa é uma notícia que nós vamos comentar aqui agora, que é essa retomada dos índices de emprego, a empregabilidade, né? Isso. Algumas, claro, empregos em massa, como é o caso, por exemplo, da Caracal. A gente até repercutiu isso, o lançamento da Pedra Fundamental, acontecendo no dia 10. Empresa de armamentos, vai ser de fundamental importância para essa retomada econômica, né? 1.250 empregos de forma direta ou indireta, é claro que movimentam e bem a economia. Mas esses dados até não se referem nem especificamente à questão da Caracal ou de outras empresas que vão atuar na cidade de Anápolis, mesmo porque são vagas, por enquanto, virtuais, elas não se efetivaram. Mas o que anima a gente, Lorena, mesmo que uma pequena melhora, mas o quê? Ela vai atrair mais investimentos. A gente tem até alguns números. E salta aos olhos aqui, quando a gente olha em relação a esses números, a questão do setor de serviços, foi o que criou mais vagas. A gente está falando muito de terceirização, de emprego, a nova legislação em relação a isso. O setor de serviços, muitas vezes, tem empresas terceirizadas, né? Então, está aparecendo, só para você ter uma ideia, trazendo números para o telespectador, né? Em janeiro, 88 empregos foram gerados, em fevereiro, 102, um total de 190. Foi o que mais atraiu empregos. É o que a gente fala, às vezes a pequena economia, ela gira muito também. É o que movimenta, mas claro, como o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, Vander Luz, falou em entrevista para o Canal 14, que esse pequeno comércio claro, ele movimenta bastante, talvez até a maior parte do dinheiro na cidade de Anápolis, né? Essa circulação. A economia da cidade. A gente trazia até números, né, de edições passadas dos jornais que vocês acompanharam em relação ao Sebrae, o Guilherme Afif Domingos falando que movimenta, o que impacta em termos de emprego, por exemplo, a gente fala, veio a indústria para Anápolis, vai gerar 1.000 empregos ou 2.000 empregos. É claro que isso impacta muito, né? Só que esse pingado, né, o pequeno emprego, 10 vagas ali, 15 ali, eles aqui que são o motor da economia, na verdade. Então, as grandes empresas, é claro, evidentemente, são muito bem-vindas na cidade de Anápolis. Elas vêm através de isenção de impostos. É que vale ressaltar que o secretário de Fazenda, Geraldo Lino, está fazendo essa isenção de impostos, principalmente agora que está mais em evidência para Caracal, que está vindo para a cidade. Claro. E estava um pouco suspenso na cidade, né, Guilherme? Há alguns anos já não estava se fazendo essa questão da isenção existe no Brasil aquela chamada guerra fiscal, né? Todo mundo querendo atrair, né, para si as empresas. O governo de Goiás já, desde o início do primeiro mandato do Marconi Perillo, fez essa política agressiva, né, de vamos isentar de impostos, taxas, algumas coisas, benefícios, doação de terreno, para atrair empresas. De fato, alavancou muito o Estado, em especial a cidade de Anápolis. O governo federal, inclusive, tenta enquadrar todo mundo para que acabe essa guerra fiscal, ou pelo menos normatizar isso de uma forma que seja menos agressiva, porque o Estado grande como São Paulo, que atraía a maior parte das indústrias do Brasil, perdeu muitas delas, né? Mas foi bom também para o desenvolvimento do interior do Brasil. Isso, não concentrar só em São Paulo também. Isso, exatamente. Então, essa questão do emprego, essa melhora mesmo que tímida, é muito importante. Nos números totais, e eles se referem a janeiro e fevereiro, foram admitidos 5.675 e demitidos 5.603. Quer dizer, números muito próximos, né? Mas o saldo foi positivo. Entre demitidos e empregados, o saldo foi de 132 pessoas, né, em relação, ou nessa comparação entre janeiro e fevereiro. O setor que emprega muito, por exemplo, a construção civil, teve um saldo positivo. Acho que isso é um indicador muito importante também. Porque a construção também civil, estava adormecido. Claro, parado, empreendimentos parados, obras suspensas, né? As pessoas sem dinheiro para investir. Para comprar também. Claro. Os próprios construtores começam a segurar, porque não pode construir para não vender depois. E você dá o crédito, muitas vezes você não vai receber. A questão do FGTS está sendo muito importante nisso aí também, a liberação, né, do saldo do FGTS. Então, construção civil. Os números, aparentemente, são pequenos, né? Em janeiro, 11 admitidos, em fevereiro, 5. Total de 16 vagas novas. Mas é melhor que se fosse negativo. Vamos pegar um número negativo aqui, por exemplo, comércio. É um setor preocupante. Comércio, menos 77 vagas em janeiro, menos 70 em fevereiro. O total, janeiro e fevereiro, menos 147 vagas. O que nós observamos e comentamos aqui também bastante é a questão de muitas lojas, o comércio tendo muitas portas fechadas aqui na cidade de Anápolis.
principalmente no último ano. Né? Exatamente. Mas o que se espera, e o que parece que, assim, dessa forma tímida, uma retomada da economia. Vão falar, mas é muito pouco, né? A diferença aí que eu trouxe aqui, 132 entre admitidos e demitidos, é pouco, mas e se fosse negativo? Se fosse 500 empregos a menos? Isso pegando a cidade de Anápolis, mas você olha o Brasil todo, então é um sinal que pode haver uma esperança. Positiva também. Exatamente. Apesar da crise política que a gente vive, as reformas que a gente tem que fazer, tributária, reforma da Previdência, trabalhista, reforma política, da própria justiça do Brasil, mas a coisa parece que dá sinal que chegamos no fundo do poço, né? Agora a tendência é a gente subir e que a Anápolis acompanhe esse processo também. Em falar em FGTS, Guilherme, a Caixa Econômica antecipou o saque, né, dos saldos inativos, era para o dia 10, então sábado agora já está liberado. Esse saque já estará disponível e liberado o saque. Então, as pessoas que nasceram em abril e maio, sábado já pode estar fazendo o saque. Isso, e consultar a relação das agências, direito, né? das agências que estarão abertas, porque você pode imaginar, Anápolis, eu não sei nem quantas agências da Caixa tem, mas você não pode imaginar que todas elas estarão abertas. Então, olha a relação tem estado por estado, cidade por cidade, você confira a agência que está aberta, vai lá, se dirija, né, para receber seu dinheiro, mas sempre com muito cuidado. A gente sempre frisa, cuidado, porque você sai de lá, dinheirinho no bolso, aí vai para o mundo virtual, vai postar, recebi meu FGTS, eu falo para o parente, opa, beleza, vamos fazer o churrasquinho aqui. Mas principalmente por ser sábado. Isso, né? Aí o malandro fala, opa, eu vou fazer o churrasco também, me empresta o seu saldo agora não é seu mais, ele me pertence. Então fique esperto. Atento. Fique atento o tempo todo. E trazendo agora uma notícia nacional, Guilherme, que estamos já na expectativa de uma solução ou de um andamento mais rápido, é a questão da cassação da chapa Dilma Temer e o ex-ministro Manteiga vai depor. Isso, o Manteiga, a gente sempre traz os apelidos, os codinomes, é o pós-Itália, né? Tem o italiano que é o Palocci, o Manteiga é o pós-Itália, e coincidentemente sobrenomes italianos, né? De descendentes, de oriundes, né? Como dizem os italianos. Depoimento marcado para as 20 horas. O ministro Herman Benjamin vai colher esse depoimento, a expectativa é grande, porque se houve alguém que permaneceu o tempo todo no cargo, durante o governo Lula, Dilma, em postos decisivos, foi o Guido Manteiga. Um nome de peso, claro, em relação à confiança deles, né? Sempre ali, braço direito. Participava de tudo. Então, um depoimento muito esperado, eu não sei nem, porque ele tinha sido conduzido a primeira vez para ser preso, depois acabou sendo solto, a mulher estava com problema de saúde, mas nem foi por conta disso, né? Mas, dependendo do que ele fale ou deixe de falar, eu acho que existe sim uma possibilidade dele ser preso, ser outro a ser preso. Não é claro no TSE, mas é claro, tem que ser através do Ministério Público, Polícia Federal, aquela coisa toda. Ele foi ministro da Fazenda, né? Ministro da Fazenda, exatamente. Só para você ter ideia, né? A gente trazendo números aqui, entre 2006 e 2014, 8 anos como ministro da Fazenda. Em uma secretaria dessa, né? Onde mexe com o dinheiro, com a questão da economia também, né? Como vão fazer os impostos e toda essa movimentação que gera, que acaba no dinheiro, que morre no dinheiro. Né? E totalmente, eu não sou economista não, mas totalmente equivocado em suas convicções econômicas. Porque se no primeiro governo Lula seguiu-se a cartilha anterior do governo FHC, com todos os seus erros e acertos, mas através do ministro Henrique Meirelles, a coisa se manteve estável. A partir do segundo governo Lula, o Guido Manteiga, com suas ideias próprias sobre economia, como eu estou falando, totalmente equivocadas, baseadas no crédito, e distribuiu o crédito à roda, aí a gente sabe o que aconteceu, a consequência está acontecendo agora, né? Então, um homem totalmente equivocado, totalmente despreparado para o serviço que ele tinha que fazer, ou para o desserviço que ele prestou à nação, né? Que ele preste esclarecimento à justiça agora, principalmente em relação à chapa, né? Dilma Temer, né? Que alguns querem dissociar um do outro, alguns acham que são gêmeos univitelinos, não tem que ser dissociada de forma nenhuma, mas que ele preste os esclarecimentos, né? Mas a gente sabe que quando vota no presidente, automaticamente está votando no vice, então acaba que fica aquela questão geminada mesmo. Se você separar, é muito complicado, mas vamos aguardar. Mas a gente repercute aí o depoimento do Guido Manteiga. O MEC divulga hoje base para ensino de todas as escolas. Eu vi uma notícia hoje, essa aqui especificamente, ela fala da terceira versão, né, da Base Nacional Comum Curricular. E como o Brasil tem siglas, né, o BNCC, o Brasil adora siglas. Adora impostos, taxas, siglas. Isso, e tudo nomes imensos, né? Uma secretaria, ela se desdobra em 10 nomes, você nem decora, né? E às vezes você fala errado, acha que quem está assistindo, ouvindo, acha que é despreparo ou falta de informação, mas é porque às vezes são nomes extensos, grandes, confusos, muda também, né?
hoje é uma secretaria, amanhã ela já mudou para outra. Muda de nome, como se mudando o nome mudasse a atribuição ou fizesse alguma coisa diferente. Ou a funcionalidade, né? O fato é o seguinte, as medidas vão servir para a criação dos programas de ensino de todas as escolas públicas e privadas brasileiras. Ótimo. Agora, eu vi um dado hoje em relação à educação, que a criança brasileira ela termina o seu ciclo de alfabetização, ou seja, ela sabendo ler e sabendo escrever de uma forma coerente, correta e fazendo sentido, com 9 anos de idade. Eu me lembro, e você deve se lembrar também, a alfabetização se dava em torno de 5, 6 anos. Só por aí você vê o atraso que tem. Com 5, 6 anos é normal uma criança percorrendo todos os ciclos escolares, antigamente tinha um jardim 1, jardim 2, o pré, né? Antigamente que as crianças já eram mais lentas, a gente observa isso. E hoje elas têm todo acesso, né? Então, no pré-escolar, na pré-escola, antes de você entrar no antigo primário, você já estava alfabetizado. Hoje, com 9 anos de idade, a criança já está o quê? Já está no 3º, 4º ano primário, antigo, né? Vamos falar assim. Eu falo isso porque eu sou antigo, né? Eu não lembro dessa grade, eu nem sei como é que é essa grade, mas em torno de 9 anos seria o quê? A 3ª série antiga. 9 anos, 3ª série. Querendo antecipar para 8 anos de idade, que seria a 2ª série. Mesmo assim, vai estar atrasado de 2 a 3 anos, dependendo se a criança entra na escola com 4, se entra com 5 anos. Ou seja, estamos muito atrasados. E você pode ter certeza que essas crianças que eles certificam que sabem ler e escrever na escola pública com 8 ou 9 anos, a maioria delas não sabe de fato. E a gente tem adultos que... Ou sabe muito pouco. Adultos que teoricamente são alfabetizados, muitas vezes sabendo assinar o nome para eles já está alfabetizado, não sabem interpretar um texto. Eles leem, tudo bem, leem, vão ler direitinho, letrinha por letrinha, mas aí você pergunta, o que é que você compreende disso? Nada. Nada, absolutamente nada. A gente vê as relações... Eu comento muito isso, assim, eu falo no meu dia a dia, claro. Aquela questão da notícia, acabou o índice, o analfabetismo no Brasil é 0 agora, isso. Ou é 10%. Eu não vejo dessa forma, porque o analfabetismo não é só eu saber escrever meu nome ou assinar o meu nome. A gente é analfabeto porque é alfabetizado tarde demais, a criança aprende a ler o básico, e eu falo porque minha mãe é professora, os alunos dela do ensino médio, chega no 1º ano sem saber o que é Q e G, ele não está alfabetizado, ele não foi bem alfabetizado. Então, ele acaba que ele é um analfabeto. É analfabeto funcional, né? Vamos falar assim. E a questão de interpretação também, que é essencial. Não é só eu saber escrever ou eu saber ler muito mal ou mal ler mal. É eu ser mesmo alfabetizada. E aí entra a questão da interpretação, eu ser bem alfabetizada. Isso. Eu vou pegar até um exemplo, e está até fora da pauta aqui em relação à rede social, a gente sempre acompanha os noticiários, né? Eu vi pela manhã no Bom Dia Brasil, um cidadão que quase foi linchado, ele e a esposa dele, por quê? Por conta de rede social. Difundiu-se um boato na rede social que tinha um casal num carro branco, eu não vou me lembrar aqui a cidade, mas isso é um detalhe de menos, né? Um casal num carro branco que estava sequestrando crianças. Aí, por coincidência das coincidências, alguém que leu essa notícia, viu um carro branco passando, já falou, olha ali o casal de sequestradores de criança, já tirou um tijolo no vidro do carro, cercaram o carro, começaram a sacudir e agredir o senhor e a senhora que não sabiam nem porquê. A sorte é que tinha viatura policial próxima e conseguiu resgatar os dois. Eles seriam linchados e mortos por conta de má interpretação, por falta de bom senso, de gente que passa o dia todo na internet ou rede social lendo manchete. Lê a manchete, mesmo porque não dá conta de ler o texto, tem preguiça, não gosta, não sabe interpretar, ou seja lá o que for, aí comete essas barbáries. Poderia ser até, de fato, um casal não se sabe, né? Vamos pegar o caso daquela menina no Guarujá que foi morta também. Eu ia comentar sobre ela, ela foi linchada e morta. É por conta de boato, gente. Vamos ter o bom senso, e vamos parar de fofoca. Eu fico pensando, será que esse pessoal trabalha? Eles ficam o dia todo ali, né, preocupados com a vida dos outros. Eles não preocupam com a vida deles, não preocupam com o trabalho, não fazem mais nada. E difundir, e todo mundo parece que virou jornalista agora, é claro que todo mundo tem direito à notícia, a falar, né? A gente vive numa democracia, mas vamos ter bom senso. Espalhar boato o tempo todo, e as pessoas do efeito manada partem em cima daquilo ali e, por sinal, quase matam o casal. Se você vê a entrevista do senhor depois, e quando e aí está a diferença. Muitas vezes você vê o político, quando ele é acusado, você não sente aquela indignação de quem está sendo injustiçado no político. Ele só fala, não, minhas contas foram aprovadas, e eu vou provar nos autos que isso não acontece, mas você não percebe indignação. Se você tiver a oportunidade de ver a entrevista desse senhor, você percebe no choro dele a indignação de quem está sendo injustiçado.
Então, antes de pegar e passar para frente notícia imbecil, idiota, corrente disso, corrente daquilo, você preste atenção no serviço. Isso vale para mim também, Eu tenho que me policiar. Não gosto de passar nada adiante. Para mim não, porque eu checar. não compartilho. Exatamente. Então, vamos prestar atenção no serviço, gente. Isso é uma questão de educação, é uma questão de bom senso e, fundamentalmente, de humanidade. E responsabilidade. Porque a turba ali descontrolada mata, assassina, né? Joga todas suas neuras, suas frustrações em cima do pobre coitado que não tinha nada a ver com isso. Se tornam justiceiros, né? Justiceiros, exatamente. Então, enfim, né? Serve como forma de desabafo, mas eu tinha que falar isso aí, porque o choro daquele senhor me comoveu de fato. A vergonha que ele ficou diante da esposa dele, diante da família dele, ser tratado como um raptor de crianças. Raptor de crianças é quem rouba o dinheiro público, ele rapta e mata crianças todo dia, sem exceção. Mata gente que fica em fila de hospital, gente, como a gente estava falando aqui, crianças que não têm educação, não têm habitação e não têm saúde. Esses são os verdadeiros marginais, esses vocês têm que ficar de olho, mas de maneira responsável, na de votar, não votar nesses, desculpa a expressão, nesses malandros que roubam o seu dinheiro todo dia. Né? Vamos seguir adiante. Então vamos agora para Venezuela, e a oposição de lá prepara um novo protesto contra Maduro, né, Guilherme? Então, a gente vê esses movimentos, né, vamos assim dizer, no mundo todo. A gente está vendo essa preocupação com a política no mundo todo, não é só aqui no Brasil, né, grandes protestos. Claro, e na Venezuela, aí já parte o outro lado da moeda. É uma manifestação que é justa em cima do governo que é ditatorial. Veio do Hugo Chávez ungiu o Nicolás Maduro para ser seu sucessor. Até no momento da morte, né, do câncer, o Chávez, ele não pensou com a consciência, ele pensou com a continuidade do projeto maluco, absurdo dele de poder, que inclusive... Cada um protestando com as suas necessidades, os seus interesses. Inclusive que era apoiado pela senhora Dilma Vana Rousseff, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e até nos depoimentos do Fernando Henrique Cardoso, para não falar que eu estou falando só do PT, Fernando Henrique Cardoso, nos seus diários da presidência, que todo dia ele gravava e anotava metodicamente as impressões que ele tinha do dia a dia, da conversa com políticos. No começo ele até admirava o Hugo Chávez. Então o Hugo Chávez conseguiu ele viu o Hugo Chávez como assim, um revolucionário de fato, né, daquela coisa bolivariana, né, da América, vamos cuidar dos oprimidos e tal, né. Até o Fernando Henrique foi enrolado, né, pelo Hugo Chávez. Então, a questão do Maduro vai ser o seguinte, gente, ele só vai ser deposto se for deposto pelas armas, não tem outra forma. Você tem um país no qual as pessoas têm que fazer, não tem papel higiênico, não tem desodorante, isso para não falar de comida, que é o básico, vamos citar papel higiênico e desodorante. Existe fila na Venezuela, eu acho que eu devo ter falado isso aí, para quê? Na fila, os homens ficam, né, tiram a camisa, ficam na fila. É uma pessoa com um bastão, aquele roll-on, chamado, né, de desodorante, a pessoa paga não sei quantos bolívares lá, para quê? Passar o desodorante no cidadão. Vai lá, levanta o braço, passa do lado, passa do outro, fila para passar desodorante. Aí você imagina o que está acontecendo. É um atraso, né? A gente não imagina que isso possa acontecer em pleno século XXI, terceiro milênio, mas infelizmente e acontece na Venezuela. Pois é, e tem gente que admira, né? Apoia, acha bacana, né? Aquelas ideias que a gente não compactua. Você tem direito de ter ideia que você quiser, mas pensa um pouquinho nas coisas, gente. E já são, Guilherme, 18 presos e 20 feridos nesses movimentos, nessa movimentação, né? Nos protestos, e aí a gente espera que esses números não se multipliquem, né? E que tomara que seja uma manifestação pacífica e que mude a realidade desse país que sofre há tanto tempo já. Né? E a Venezuela, nos anos 70, só para pegar um exemplo, a Venezuela fazia parte da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Basicamente, só tinham países árabes, mais a Venezuela aqui, porque a Venezuela nada em petróleo. Nos anos 70, eu lembro de uma amiga minha que morava na Venezuela, vamos pegar números de hoje, se a gasolina custa, sei lá, R$3 o litro, ela custava 10 centavos. Né? Então, pouco tempo, né? Não aproveitaram esse boom do petróleo para se desenvolver, ou desenvolver até certo ponto. Né? Era uma ilha de prosperidade no meio da América do Sul passando dificuldades. A partir desse bolivarismo, governo chavista, essa coisa toda, virou o que virou. Né? Aí você compara, então, o período que era antes e o período que é hoje. Né? A forma que ela está é aceitável, é bom para a sua ideologia? Então, meu amigo, pegue sua malinha e vá para lá. E boa viagem. E voltando aqui para o Brasil, depois de 7 anos, o Brasil volta a liderar o ranking da FIFA.
Eu queria que fosse outro ranking, na verdade. Eu também, porque esse ranking aqui e nada também é a mesma coisa. A gente traz só porque, né, Para a notícia. noticiar, né? Eu queria que todos dissessem aqui, Brasil lidera agora o ranking da educação Isso, a nível mundial. Da igualdade, né? Em relação ao ranking da FIFA, ninguém entende muito bem como que funciona. Muitas vezes a equipe está ganhando, está bem, né? É o caso do Brasil, agora fica mais ou menos óbvio que ele retoma essa posição de liderança. Mas a Argentina liderou por um certo tempo, mesmo sendo vice-campeã da Copa América por 2 vezes consecutivas. O Chile, que ganhou as 2 Copas Américas, estava atrás da Argentina e por aí vai. Então, é um ranking que não tem muita utilidade para mim. O que importa é, claro, que o Brasil retomou, e falando agora em termos de futebol, retomou o bom futebol, apesar dos desmandos da CBF também, que é uma entidade totalmente corrupta, né? Se apoderou da seleção brasileira, não presta satisfação para ninguém. O fato é que um ex-presidente, José Maria Marinho, está preso, está em prisão domiciliar em Nova York. Tomara que venham outros mais sendo presos, se tiverem culpa. Que bela prisão domiciliar, né? Você ficar em Nova York, na Quinta Avenida. E o outro presidente, que é o Marco Polo Del Nero, ironia das ironias, Marco Polo foi um dos maiores navegadores, era um dos homens que mais viajava no mundo antigo. O Marco Polo Del Nero, atual presidente, não pode viajar, porque se ele for viajar, a Interpol irá prendê-lo. Então, é esse pessoal que administra o futebol do Brasil. Ainda bem que a gente não se importa muito com essa parte administrativa e dentro de campo. O Brasil está bem. E a OAS retoma as delações. Isso, esse é o outro esperado também, né, Lorena? Depois da Odebrecht, os 78 executivos, incluindo o Marcelo Odebrecht, a OAS, né, havia sido interrompida essa delação, mas ela será retomada. Por que, né? que tinha sido interrompida? Aí, nessa questão da delação, tem muito do quem está tomando o depoimento na hora não concordar com o que está acontecendo, achar que não está sendo relatada a verdade, está faltando com a verdade, ou muitas vezes confrontando o depoimento de um com o outro, a coisa não bate. Então, foi retomado. E sendo retomado, e essa negociação envolveu o Léo Pinheiro, que foi o primeiro a delatar, e serão agora mais 14 ex-dirigentes da OAS. Então, é muita gente para falar, né? Eles teriam se comprometido dessa vez, Lorena e telespectador, a reafirmar e também detalhar as acusações apresentadas nos anexos das primeiras negociações. Então, está confirmado, está beleza, é isso aqui, pronto, não tem mais nenhum reparo a fazer, né? Também acrescentaram denúncias relativas a magistrados, olha só onde a gente está chegando, magistrados, né? Poder Judiciário, que não apareciam... A gente confiava tanto. Isso, que não apareciam nessas tratativas iniciais. Ou seja, é o que eu falei, né? Não falaram, mas não falaram tudo. Agora eles vão se comprometer a falar. Esse acréscimo de nomes e também áreas teria sido decisivo no momento das duas partes se entenderem. Então, houve a pressão, é claro, do juiz, não sei qual juiz, seria o Sérgio Moro, alguém que estava tomando essa delação, ou vocês vão falar tudo ou vão querer continuar na cadeia, o que vai acontecer com vocês, né? Então, na primeira fase, antes dessas negociações terem sido suspensas, os executivos da OAS fizeram acusações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brahma, eu não estou fazendo propaganda de graça, não, é um apelido que deram para ele, a gente tem que falar, né? É outro, não era? Não, é um dos codinomes, né? Eu não sei por que esse, né? Mas, né, enfim. Contra dirigentes da campanha e também da ex-presidente Dilma Rousseff, a Janete, e também contra os ex-senadores Aécio Neves e José Serra. Esse eu não lembro o apelido, não, mas eu prometo que eu trago depois, né? Mas um é mineiro aqui, o outro é paulista, né? Então, é esperar para ver. Eu acho que tem tudo para ser mais uma delação que vai comprometer muita gente, e no caso tiver magistrado envolvido, a coisa se complica ainda mais. A gente viu o que aconteceu no Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro, né? Todo mundo preso. É um poder que a gente espera, segurança, justiça, imparcialidade. E a gente está vendo que não é isso. E a confiança, né? A gente esperava poder confiar e ser confiado, né? Não adianta nada depositar uma confiança em um poder como o Poder Judiciário e ele não trazer de volta, né? É igual a existência do Tribunal de Contas. Está lá para vigiar, para fiscalizar, e acaba que ele se corrompe, né? Se corrompe. Infelizmente, triste. É o que a gente está vendo, mas tomara que esse novo processo que está acontecendo no Brasil, essa justiça, essas investigações, que possa mudar a mentalidade não só dos políticos, mas também a nossa mentalidade, porque o eleitor também é corrupto. Tá certo. E só para complementar, né, o Renan Calheiros, né? O Justiça, esse aqui eu lembro, né? Tá, ele e o Lula agora estão bem íntimos, né? E o Renan falou a frase lapidar, né? É muito bom ser oposição. Então, ele está juntando, se agarrando ao Lula, para quê? Tentar salvar. Mas eu acho que vai acabar acontecendo dos dois morrerem. Naufragar. Afogados ou naufragados, como disse a Lorena. Então, vamos dar uma notícia rápida aqui do esporte, Guilherme. O Inter vai ter que jogar na Série B? Rebaixado mesmo? Foi rebaixado mesmo. Eles recorreram à Corte Arbitral do Esporte
ela anunciou, né, que ela não tem competência para julgar o caso Vitor Ramos, né, um jogador que estaria irregular, decidiu por encerrar o assunto. Assim, o Internacional esgotou todas as instâncias da Justiça Esportiva de tentar reverter sua inédita queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos colorados vão ter que disputar a Série B, não tem jeito não. Tá que certo? pena, né? Pena para eles, né? O futebol vai sentir a falta do Inter, mas aí ano que vem ele pode retomar. Não, vai retomar, com certeza, só com o pé nas costas. Então, com a notícia do esporte, nós encerramos o Jornal do 14 de hoje e contamos com a sua audiência amanhã. Tá certo. Então, até logo mais.